imortal Arnaldo Nisquier, que ocupa a cadeira 18 da Academia Brasileira de Letras, é o convidado de hoje do deputado Marcelo Itagiba. Boa tarde. De Olho no Rio recebe hoje o grande professor Arnaldo Nisquier, brasileiro, judeu, sionista, acadêmico, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras e torcedor do América, uma coisa rara. Professor Arnaldo, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Marcelo. Eu sou fã do seu programa e da sua atuação. Eu acompanho em cada momento o que você tem feito como representante do povo fluminense na Câmara dos Deputados. Eu quero lhe dar os parabéns de público, porque toda a minha família votou em você e não há nenhum arrependimento. Isso é que é bonito. Mas você sabe como é que a gente chega nesse patamar? Admirando aqueles que fizeram as coisas na nossa frente. E você é uma dessas pessoas que a gente admira e que a gente usa como exemplo e como paradigma para que a gente continue a representar de forma correta, de forma íntegra e de forma competente a nossa comunidade. Mas você sabe que isso é raro, não é? Quer dizer, o que se deve ressaltar é exatamente o fato de você estar fazendo um trabalho muito bonito, sem defeito. Mas vamos falar um pouco de você, professor Arnaldo. Queria saber um pouquinho como é que é essa trajetória de professor, né, de homem de comunicação, até chegar na Academia Brasileira de Letras. É simples. Eu sempre fui primeiro aluno de turma. Estudei em escola pública, porque meu pai era muito pobre e, portanto, a família também era pobre. Eu nasci em Pilares, no Rio de Janeiro, né? Então, tenho muito orgulho da minha origem também pelo fato de ter sido em Pilares. E sempre estudei muito, sempre precisei estudar muito também para ser primeiro aluno, porque assim, às vezes a gente obtinha um desconto, né, quando já não estava mais na escola pública. E eu exerci, desde os 15 anos de idade, uma dupla condição. Eu era professor particular de matemática, com 15 anos, e comecei a escrever crônicas esportivas no jornal Última Hora, onde eu iniciei a minha carreira. Depois eu fui para a Manchete, fazer a Manchete Esportiva, junto com a família Rodrigues, e lá fiquei por 37 anos, exercendo todos os cargos, né, até de direção também. A academia foi uma decorrência natural, porque eu trabalhava na Manchete junto com Raimundo Magalhães Júnior, foi um grande político também, pai da Rosa Magalhães, que é hoje carnavalesco, premiadíssima, pois é. E ele sempre dizia, brincando, né, eu quero que você um dia entre para a academia, mas nunca na minha vaga. E aconteceu, infelizmente para nós todos, que ele um dia, atravessando a praia do Flamengo, se descuidou, foi atropelado e morreu. Arnaldo, me diga uma coisa, qual é a sua cadeira na academia? 18, RAI. E de quem é? A cadeira, quem é o patrono, Isso. é João Francisco Lisboa, o Timão maranhense. Mas o meu antecessor foi Peregrino Júnior. Teve uma carreira muito longa na academia, foi presidente da academia. E tem uma história curiosa sobre o RAI, porque logo depois o Adolfo Bloch, que você conheceu muito bem, resolveu me prestar uma homenagem na Manchete, e havia muita gente, inclusive um rabino de São Paulo, que tinha ido lá por outras razões. Aí o Adolfo chegou e disse assim, Rebe, veja só que coincidência. O Arnaldo ganhou a cadeira 18 da academia, RAI, vida. Aí o rabino olhou para ele e disse assim, doutor Bloch, para Deus não há coincidência. Então, eu acho essa história curiosa. E você sabe né? que curioso também que o meu número final de campanha também era RAI, também era 18. E Arnaldo, me conta como é que é essa convivência, presidir, né, cabeças tão ilustres, né, participar daquela troca de ideias, estar com pessoas extraordinárias, pessoas fantásticas, pessoas que fizeram uma vida, né, através da literatura. A gente aprende muito e precisa ter humildade para aprender também. Se vai para lá achando que vai dar lição para todo mundo, evidentemente está perdido. Mas eu tive o privilégio, eu já estou na academia há 25 anos, eu já sou o terceiro mais antigo da academia hoje. Eu tive o privilégio de conviver com figuras notáveis da cultura brasileira. Afonso Arinos de Melo Franco, que fez a lei
né, contra a discriminação racial, um homem muito importante, inclusive para nós judeus. O convívio com Josué Montello, um grande escritor, o convívio com Jorge Amado, que uma vez, sem que ninguém perguntasse, ele contou no plenário da academia a origem semita dele, Península Ibérica, como a família dele era de origem judaica, família Amado, sefaradita, não é? Então, eu acho que é admirável o convívio e o aprendizado. É claro que com o tempo você vai adquirindo experiência e você também vai podendo transmitir um pouco da experiência. Você sabe, eu fui secretário de Estado no Rio de Janeiro 4 vezes. Ciência e Tecnologia primeiro, com Negrão de Lima, depois Educação e Cultura, com Chagas Freitas, depois Educação, com a Rosinha, e depois Cultura, também com a Rosinha. Então, 4 vezes secretário é uma experiência, não é pequena, porque eu nunca fui também de ficar escondido. Eu fui secretário indo aos lugares, eu conheci todos os municípios do Rio de Janeiro. Na gestão de 4 anos, 79 a 83, eu inaugurei 88 escolas, no tempo em que ainda se inaugurava escola no Rio de Janeiro, né? Hoje se inaugura computador, se inaugura ar-condicionado. Nunca vi isso, acho um equívoco profundamente lamentável que a escola esteja se transformando num depósito, numa usina de eletrodomésticos, quando não se pensa, Itagiba, você já tem discursado sobre isso, eu já li, já ouvi, não se pensa no professor. A chave da qualidade do ensino está no professor. O professor bem formado, o professor bem treinado e o professor bem remunerado. Eu ouvi uma palestra do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e ele fez uma comparação muito interessante, que o Brasil pode ter dado um salto em muitas coisas, até em número de alunos dentro da escola, mas ainda não conseguiu dar o salto de qualidade na escola. É verdade. E para dar o salto de qualidade nessa escola, não é do aluno estar dentro da escola. Você precisa ter professor, como você disse, bem remunerado, bem preparado, né? E estimulado a fazer com que as crianças fiquem na escola e aprendendo, porque eu acho que sem educação não há solução. E esses países que avançaram muito, como Japão, a própria China, os tigres a Coreia, asiáticos todos, né? Todos em cima de um projeto de educação. Então, eu acho que se nós quisermos acompanharmos a evolução do mundo, e é isso que eu quero saber de você, pode-se fazer isso sem preparar o povo, sem dar educação? Não existe essa equação, ela não existe. Agora mesmo o governo anuncia com estardalhaço o grande êxito do pré-sal, que é um negócio para daqui a 10 anos, mas tudo bem, e vem aí siderurgia também, e o Rio de Janeiro se prepara para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo, essas coisas todas maravilhosas que virão por aí. Agora, nós vamos fraquejar no que se chama recursos humanos. Vamos, do jeito que as coisas andam, nós vamos falhar exatamente nessa política de recursos humanos, que é indispensável e que a gente não sente que seja a prioridade do governo estadual ou federal. Como é que você está vendo, você que foi secretário de Educação, como é que você está vendo a situação da educação hoje no estado do Rio de Janeiro? Eu não posso dar um depoimento favorável. Não é bonito, não é? Dizer assim, esse cara foi, não fez, agora ele critica. Em geral, a tendência das pessoas é achar isso. Você já foi, então não fala nada. A crítica construtiva é importante. É claro que é claro que é, e é muito importante. E depois também, a coragem nunca foi, né, nunca me faltou. Eu acho que eu tenho compromissos com a minha biografia e eu escrevo, né, em vários jornais, semanalmente, vou continuar batalhando nisso. É preciso melhorar o nível da educação aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, inclusive com vistas a esses grandes projetos que vêm por aí, econômicos, sociais. Não é? Eu acho que está faltando aquele toque que ainda não foi dado em matéria de educação. Eu tenho uma tese, alguns não concordam, outros concordam, mas eu acho que ter abandonado o projeto do professor Darcy, né,
realizado no governo Brizola, né, em que se pretendia fazer com que as crianças permanecessem o tempo maior possível dentro da escola, Isso. com ensino integral, com atividade cultural, com atividade esportiva, com alimentação, com assistência médica, com assistência dentária, era o modelo que nós precisávamos para o Brasil. E eu espero um dia poder ver isso acontecer ou fazer isso acontecer. Você acha que isso é fundamental para o desenvolvimento da educação? Olha, tudo sobre soluções para a educação já foi escrito, ou quase tudo já foi experimentado. Essa época em que nasceram os CIEPs era uma época de muita esperança, mas também ou não houve tempo ou não houve vontade política de resolver o problema do magistério. Então ficou faltando, o projeto ficou capenga. É uma boa ideia ter aula das 7 às 5, uma boa ideia, mas de tarde nunca tinha professor. O que você achou desse acordo ortográfico que foi estabelecido? É o melhor? Era necessário. Muda 3% de todo o vocabulário existente. Nós temos um vocabulário ortográfico com 400 mil verbetes. Isso, 3% desse total, 3% sofreram alterações, tirando o trema, mexendo no hífen, que aliás é uma complicação danada. Então não é muita coisa. Vale a pena como pretexto, inclusive, para aperfeiçoar o conhecimento da língua portuguesa. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque, na verdade, reformas ortográficas já ocorreram no Brasil no passado. As pessoas se esquecem ou até não viveram essas reformas, não é verdade? E elas todas foram predominantemente originárias de Portugal. As reformas mais importantes, desde o início do século passado, elas vinham como prato feito de Portugal. Agora há uma resistência de alguns escritores portugueses a essa reforma, porque ela foi feita, sobretudo por Antônio Ais, que era um grande, maior filólogo brasileiro, na época, né? Ele, em 1990, no governo Sarney, ele deu como acabado esse projeto de acordo ortográfico. Rendeu até agora, porque ali o acordo ele só pode ser implantado a partir do reconhecimento do documento por pelo menos 3 parlamentos. Então, Portugal aceitou, o Brasil aceitou e ficou faltando o terceiro país, que acabou sendo Cabo Verde. Então, o acordo deslanchou. Mas agora tem toda uma política de implantação do acordo. Melhor coisa, Itagiba, querido, é estimular a garotada a ler. Ler muito, ler cada vez mais, porque o que traz cultura não é tanto o computador. O que traz cultura mesmo é a leitura, é aquilo que sedimenta, é aquilo que fica. E lendo, você adquire um vocabulário mais rico, você pode falar melhor, você escreve corretamente. Então, a ideia de vender esse pressuposto de que a leitura é fundamental, ela é uma ideia mãe. Olha, eu ia te pedir para fazer uma mensagem, mas eu acho que a mensagem você já deu, que é exatamente de que as pessoas devem ler para compreender e aprender. Professor, te agradeço muito. Um grande abraço, Marcelo, e sucesso. Grande abraço. Vamos trabalhar juntos Com pela educação. Sempre juntos. Sempre juntos. Um abraço, Um amigo. abraço.